Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, abra no livro de Gênesis, capítulo 18, por favor. Daqui a pouco você libera aqui, só para quem não tem aí vai poder ler aqui, mas quem tem vai ler na sua Bíblia aí, tá bom? Gênesis capítulo 18, eu quero ler com vocês 12 versículos deste capítulo. Gênesis 18, versículos 13 e 14. E logo depois nós vamos estar lendo o outro texto, tá bom? De Marcos. Pode liberar agora de Gênesis, mas se você tiver na Bíblia, eu quero que você acompanhe, tá? Gênesis 18, 13 e 14. Me acompanhe aí. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Ok? Agora, olhe comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero que você veja apenas um versículo, o versículo de número 17. Evangelho de Marcos 10, 17. Aleluia. A palavra nos diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Você pode ler esse texto comigo? Tá bom? Vamos ler desde o início? Marcos, vamos lá, todo mundo. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Queridos, eu quero falar com você um pouco hoje à noite sobre esse Deus do impossível. Quero falar um pouquinho com você e eu quero fazer uma coisa aqui bem prática aqui hoje com você. Peço que você feche seus olhos por um momento. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 pessoas, não apenas reunidas, juntas, mas ele disse onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele. Tem toda a diferença aí. Em meu nome, ali eu estarei. Nós não estamos aqui em nome de uma pessoa importante daqui da terra. Não estamos aqui em nome do pastor Elson. Nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui. Nós viemos aqui para te glorificar, para te adorar, para te cultuar. E nós queremos nesta noite, diante da sua palavra, nos curvar diante da autoridade que ela tem, diante da autoridade que há no teu nome. E nós lhe pedimos: Senhor, fale conosco nesta noite, fale ao nosso coração, Senhor, que a nossa mente, Senhor amado, Pai, ela esteja totalmente alinhada com aquilo que o Senhor vai falar, e que o Senhor traga luz, revelação, para que nós possamos entender, e que estas verdades entrem tão forte em nosso coração, e que o Senhor, para a tua honra e para a tua glória, traga, Senhor amado, a luz, manifeste o seu poder. Nós queremos, Senhor amado, ter experiências que nós ainda não tivemos. Este Deus de Abraão, o Deus do impossível, o Jesus Cristo que disse que para os homens pode ser impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E nós liberamos a nossa fé, crendo que tu podes todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você tome o seu lugar, fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, queridos, eu quero falar um pouquinho aqui nesta noite sobre 2 maneiras de Deus agir. Existem muitas outras, e eu não duvido disso, eu não quero colocar em jogo isso, não quero colocar dúvida sobre a sua cabeça, eu não quero limitar o agir de Deus. Sei que Ele é todo poderoso, sei que Ele pode fazer todas as coisas, mas eu vou usar 2 formas aqui. Por que essas 2? Porque ao olhar para a Bíblia, eu vejo essas 2 maneiras de Deus agir desde o seu início até o fim. Deus agindo dessa forma, há muitos exemplos, não vou poder mencionar todos, mas eu vou mencionar o maior número possível de Deus aqui agindo dessa forma aqui. A primeira maneira que nós vemos, biblicamente falando,
desde o início do livro de Gênesis, a maneira de Deus agir é através do haja. Lembra Gênesis capítulo 1? Disse Deus: haja luz. É através do haja. Essa é uma das formas bíblicas de Deus agir. E no hebraico, haja é ierri, que significa, o que é? É um termo especial reservado para o poder criador do Senhor. Essa é uma expressão que remete ao poder criativo de Deus, como quando Ele falou e as coisas foram criadas, e elas passaram a existir a partir deste momento que a Bíblia fala, esse agir, esse manifestar do poder de Deus, mas através da sua palavra. Haja significa vir a acontecer, tornar-se, ser, estar, vir a existir, erguer-se, deixar ficar conhecido. Então aquilo que não era conhecido, aquilo que não existia, aquilo que não tinha forma, através da palavra de Deus passou a existir, passou a ter vida. E o que eu quero chamar a sua atenção é que esse haja de Deus, ele funcionou lá no início, mas ele continua sendo uma realidade nos nossos dias. Agora, você sabe onde é que está o grande problema? Não é que Deus mudou, é que o ser humano mudou. É que as situações, as circunstâncias fazem com que o ser humano ele seja muito volúvel. Um dia ele está cuspindo fogo, ora e fogo do céu desce, no outro nem faísca. No outro dia, sabe, não acontece nada. Meu Deus, eu queria estar como ontem. Mas a gente às vezes é tão vulnerável às circunstâncias, que um dia estamos bem, outro dia não, sabe, é um altos e baixos. E às vezes a gente acaba pegando aquilo que nós vivemos, que é a nossa realidade, e nós acabamos atribuindo isso a Deus. Não, ontem Deus fez isso, hoje eu não tenho muita certeza. Jesus Cristo, ele nunca mudou. Você ouviu isso, eu vou lhe dizer novamente: Jesus Cristo nunca mudou, Deus nunca mudou. Agora escute isso aqui: o Deus trino, ou Deus triuno, é o Deus que se revela em três pessoas. Ele é o Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Deus, ele desde o princípio manifestou ser esse Deus do haja, aquele Deus que tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz que no princípio o que Deus fez? Criou o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por cima das águas. E no versículo 3 diz: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara em nos revelar que para tudo que Deus criou foi preciso o haja dele. Deus precisou liberar a sua palavra, e isto passou a acontecer a partir da sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3, olha como está escrito: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, ou seja, o haja de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não existia, não era real, mas Deus, pelo seu poder, foi capaz de trazer à existência o que não existia antes. De acordo com o relato bíblico do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias. Como ele fez tudo isso? Diga: através do haja. O haja, o que é o haja? É o poder criativo de Deus. Através dele, esse poder esteve sempre presente em toda a criação. Em toda a criação, e de uma forma bem definida, os 6 dias, que eu quero muito rápido mencionar aqui. Primeiro dia, o haja de Deus criou a luz e separou a luz das trevas. Segundo dia, Deus criou o céu e separou as águas do firmamento. Terceiro dia, Deus criou a terra seca e as plantas. Quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. Sexto dia,
dia, Deus criou os animais terrestres e depois criou o homem e a mulher também. Então você percebe que em toda a criação há esse poder criativo de Deus em ação. Deus liberando a palavra e fazendo com que aquilo que não existia passasse a existir a partir do poder da sua palavra. João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Olha como João ele nos escreve aqui algo muito precioso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, escute, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você pode me perguntar, pastor, quem criou? Foi Deus ou foi Jesus? Eles. Porque eu acabei de falar para você que o Deus triuno se manifesta em 3 pessoas, mas não são 3 deuses. É um Deus subdividido como que em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então a Trindade estava presente na criação. Mas João, de uma forma revelada, ele nos traz à luz algo precioso. Ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Aquele que é a imagem do Deus invisível, criou todas as coisas. E a palavra aqui, queridos, feitas, todas as coisas foram feitas por Ele, significa tornar-se, vir a existir, começar a ser, receber a vida, acontecer, aparecer na história, aparecer no cenário de milagres, acontecer, realizar-se. Então, quando diz todas as coisas foram feitas, todas as coisas passaram a existir, ou seja, elas não existiam e elas passaram a existir a partir do agir, do poder da pessoa e da sua palavra bendita de Jesus Cristo. A partir de então, isso se tornou uma realidade. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20, olha o que Paulo fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz por meio do sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o Deus presente, o Deus todo-poderoso. Amém, queridos? E aqui eu quero só mencionar para vocês algumas referências, alguns exemplos desse Deus que agiu no Antigo e no Novo Testamento através do haja, ou seja, do poder criativo dele. Exemplos: Deus manifestou o seu haja em ventre estéreis. Pessoas que não tinham, sabe, que nasceram ou que se tornaram estéreis, mas o Senhor liberou a sua palavra, e aquele ventre que não tinha vida passou a ter, que não tinha capacidade para, sabe, conceber um bebê, passou a ter a partir do haja de Deus. Exemplo: Sara, ela não podia ter filhos, o Senhor liberou o seu haja no ventre dela e ela engravidou e teve Isaque. Rebeca não podia ter filhos, o Senhor liberou o seu haja, ela engravidou e teve José e teve o seu irmão Benjamim. Raquel, ela não podia, mas ela, eu até troquei, a Rebeca teve os gêmeos, né? Depois Raquel teve, estou trocando, né? Rebeca, os gêmeos, isso, Jacó e Esaú. Raquel teve
José e Benjamim. E depois vem a mulher sulamita, e depois vem a esposa de Manoá, que gerou Sansão, e depois veio Isabel, que gerou João Batista. Então você vai ver uma lista, olha, conte comigo aí: Sara, Rebeca, Raquel, a mulher sulamita, a esposa de Manoá e Isabel. Nomes bíblicos que mostram que elas receberam esse agir de Deus no ventre delas, e elas passaram a ter a capacidade de gerar filhos. Perdão que eu não mencionei também a Ana, a mãe do profeta Samuel. Então, queridos, são muitas pessoas, muitas mulheres que receberam esse agir de Deus. E eu quero lhe dar uma boa notícia: é que esse agir de Deus em ventres estéreis ainda é possível acontecer. Eu lhe falo de pessoas, a minha esposa é testemunha de pessoas, sabe, no Pará, que não podiam gerar filhos. Não podiam. A pastora Rami Clay, gente, meu Deus do céu, foi desenganada por 6 médicos. Deus mandou um profeta lá dos Estados Unidos e disse: olha, daqui a 2 anos, se ela não estiver nessa conferência, que era lá no Pará, com um bebê no colo, ela vai estar grávida, já quase completando os 9 meses. Nós temos a foto dela com um barrigão 2 anos depois, lá na praia, lá do Alter do Chão. Então, uma mulher que nós fomos lá no Pará, onde o pastor Serinaldo foi pastor, ela não podia ter filhos. Nós estávamos lá, e no último dia que a gente estava para sair de lá, eu senti no meu coração: o que a gente pode fazer por essa mulher, que ela tem cuidado tão bem da gente? Aí nós perguntamos: vocês não têm filhos? Ela disse: não. Aí eu perguntei: por quê? E tal, já perdeu tantos filhos, aconteceu isso, engravidou e tal, não segurou e tudo. Decidimos orar por ela, oramos, abençoamos ela, fomos embora para Monte Alegre, cidade vizinha. Aí passaram-se uns meses, aí veio a notícia: pastor, a irmã engravidou. Até aí tudo bem, porque engravidava, abortava. Engravidou, tá, pastor, não abortou. 9 meses, nasceu. Esperaram a gente ir lá para consagrar a criança da igreja. A mulher engravidou de novo. Engravidou, não abortou. Mais 9 meses, teve outro filho. Teve que operar, porque senão a fábrica ia continuar. Gente, eles têm um casal de filhos lindos, lindo mesmo. Um casal lindo de filhos, assim, que são milagres de Deus mesmo. Deus, Ele não mudou. E mortos que voltaram à vida. O filho da mulher sulamita, o cadáver que tocou nos ossos do profeta Eliseu, meu Deus do céu. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Dorcas, o jovem Eutico, são vidas que ressuscitaram, fora aquela lista que a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, muitos santos naquele dia ressuscitaram e andaram pela cidade. Meu Deus do céu, imagina estar presente lá nesse dia, Jesus. Mas Ele liberou também o seu haja. Eu estava falando hoje aqui, gente, eu confesso para vocês daqui, minha esposa sabe, alguns também sabem, que eu já orei por 4 mortes para ressuscitar. E sabe, no meio de velório, assim, orar, e vamos orar agora, Jesus vai ressuscitar, e ele orar, nenhum ressuscitou ainda. E pessoas já riram de mim sobre isso. Tudo bem. Eu disse: tá, eu já orei por 4, nenhum ressuscitou. E você que ainda não orou por nenhum? A pergunta é: quem tem mais chance de ressuscitar alguém? Então eu estou na frente. Eu estou mais perto para ver o haja de Deus sobre o morto para levantar. E eu vou continuar. Em nome de Jesus. Amém? Ele liberou também o seu haja sobre leprosos, sobre cegos, sobre surdos, sobre mudos, sobre coxos, sobre paralíticos,
sobre lunáticos, sobre oprimidos, sobre possessos. Ele liberou o seu haja e continua liberando. Ele não mudou. Ele não mudou. Mas aí vem a pergunta: pastor, ainda tem esperança para mim? Será que ainda tem jeito? Salomão, ele nos escreve em Eclesiastes algo muito tremendo. Ele diz: guarde isso, para o que está entre os vivos, há esperança. Há esperança para o que está entre os vivos. Pastor, mas os médicos desenganaram. Mas o médico dos médicos não deu a palavra final. Então ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Vou repetir de novo as palavras de Jesus. Está escrito: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo ainda é possível. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Romanos capítulo 4, versículo 17, Paulo disse: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Este é o poder criativo do nosso Deus. Ele é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso que não mudou. Queridos, o haja de Deus é o poder que se refere a Deus agindo para resolver uma situação ou realizar um milagre. É uma expressão que geralmente se refere a uma intervenção divina, um milagre ou um evento extraordinário causado por Deus. É algo extraordinário causado por Deus. E deixa eu lhe dizer bem rápido aqui, eu sei que muitos já sabem, mas está aqui a minha esposa. No dia 4 de junho, eu sofri aquele AVC, foi aquele corre-corre, aquela coisa louca, leva para o Socorrão 2, depois vai para o São Domingos, aí depois Hospital da Ida, foi um corre-corre, mas lá no São Domingos fizeram vários exames, e depois desses exames todos, depois de umas perguntas para minha esposa, e muita indagação, como é que foi, como aconteceu e tudo, e eu sei que o Cássio mandou os exames, para o amigo dele, foi, irmão? Lá no hospital da Ida, num consultório lá no Shopping da Ida. Aí nós fomos lá. Eu estou lá sentado, esperando a minha vez para ser chamado. E quando chegou a minha vez, apareceu lá no visor, Linoel Silveira Moto e tal. Aí o doutor abriu a porta para me receber. E eu estou lá, quando chamou meu nome, eu levantei junto dela e fui embora andando na direção dele. E na medida que eu vou andando na direção dele, ele está lá olhando para mim. E ele depois disse: olha, diante disso aqui que eu estou vendo, eu não estava esperando você assim, desse jeito aqui não. Eu estava esperando você numa cadeira de rodas, ou no pior estado que você puder, sabe, de alguém, sabe, estava em coma, sabe, estava todo torto. Porque geralmente, escute, se você ouviu alguém dizer: olha, fulano teve um AVC, o que vem na sua cabeça? Está tudo torto, não é não, gente? Está paralisado, a coisa está ruim. Mas, e ele disse uma coisa para mim, que aquilo ficou muito forte, e eu percebi o haja de Deus em tudo aquilo. Ele disse: olha, você tem duas razões para você comemorar agora o seu aniversário. Um é pelo dia do seu nascimento, e outro é pelo que aconteceu, porque você nasceu de novo. O que aconteceu? Tem alguma coisa a ver com o Elcio? Não, tem a ver com o haja de Deus, o poder de Deus que é capaz de chamar à existência aquilo que não existe. Então me ouça, feche os seus olhos bem rápido aí, feche os seus olhos. Alguém, uma vez, eu sei que alguns já me ouviram falando isso, mas ouça com seus olhos fechados, por favor. Eu estava em uma conferência e um pastor, ele fez uma pergunta: qual é o primeiro ingrediente
para se obter o milagre. E eu sozinho, lá na minha poltrona, cadeira, falei: é a fé. E parece que ele ouviu o que eu falei, ele não ouviu, mas ele estava bem distante. Ele disse: olha, se você disse que é a fé, eu quero dizer que não é a fé o primeiro ingrediente para se obter um milagre. E eu perguntei para mim mesmo: qual é então? Ele disse: o primeiro ingrediente para se obter um milagre é uma causa impossível. Então escute, se você tem uma causa impossível, eu quero lhe dizer que você é um alvo para o milagre de Deus. Não sei qual é a causa, mas eu senti fortemente de estar trazendo essa palavra para este domingo aqui. Eu não sei qual é a sua causa, qual é o tamanho do problema, mas eu quero liberar essa palavra que o haja de Deus, ele continua sendo uma realidade. Deus, ele vive num eterno presente. Ele não mudou. Gerações passaram, seres humanos mudaram, mas ele continua sendo o mesmo. Ele continua chamando a existência. E eu quero lhe pedir uma coisa em nome de Jesus: não permita que as suas frustrações do passado impeça o haja de Deus no presente. Se eu fosse lhe dizer quantas orações minhas não foram respondidas como eu queria, eu ia lhe dar uma lista enorme. Mas eu quero lhe dizer que, pela graça e misericórdia de Deus, essas orações que não me foram respondidas não me fizeram recuar. Eu continuo crendo, porque isso não limita quem Deus é. Então não deixe qualquer experiência negativa do passado limitar o Deus que é real e todo poderoso. Amém? Olhe para mim aqui, por favor. Eu vou ser bem rápido nessa segunda parte aqui. Primeira é o haja de Deus, porque eu quero tirar um tempo para orar com você. Mas a segunda forma de Deus agir se chama através da multiplicação. Diga multiplicação. Diga bem forte: multiplicação. Escute, é o agir multiplicador do Senhor que acontece mediante uma interação da nossa parte. Olha aqui para mim. Tem gente que às vezes está precisando de um haja de Deus e está pedindo às vezes para Deus multiplicar uma coisa. Escute, se você multiplicar 0 vezes 0, vai dar quanto? Então, se você está precisando de um haja, não peça para Deus multiplicar. Senhor, gera alguma coisa que não existe, traz a existência que não existe. Mas então, quando você diz um multiplicador de Senhor, eu tenho uma garrafa, você pode multiplicá-la? Entende? Então, pegue só isso aqui muito rápido aqui, por favor. Existem vários exemplos desse agir do Senhor em cima da multiplicação. Como Deus ele age, ele se manifesta. Deixa eu te dar exemplos aqui bem rápido. Elias e a viúva de Sarepta. Ela diz: olha, eu não tenho nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Pronto. É só um pouco, mas tem para multiplicar. Você entende? Tem alguma coisa para ser apresentada. Outro, Eliseu e a multiplicação dos pães. Eram 20 pães para 100 homens. Imagina. 20 pães para 100 homens. Ele multiplicou o que ainda sobrou. Eliseu e a viúva, ela tinha uma botija de azeite. A ação multiplicadora de Deus multiplicou, fez com que ela se alimentasse a sua família, pagasse a sua dívida e ainda tivesse para o seu sustento. Jesus e a multidão. 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas, e está escrito que ainda sobraram 12 cestos cheios. O poder multiplicador. Mas agora, bem rápido, 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Dize-me, que é o que tens em casa? O que você tem em casa? Marcos capítulo 16, capítulo 6,
37 e 38. Bem resumindo aqui, Jesus perguntou: quantos pães tendes? Você entende? É multiplicação. O que eu tenho em minhas mãos para apresentar para ele como uma semente? Quantos pães vocês têm? O que você tem em sua casa? Então é um agir que funciona da mesma forma. Guarde isso. Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então nós vemos o que? Preste atenção nesta frase. O haja de Deus é para trazer à existência aquilo que ainda não existe, e a sua multiplicação é para pluralizar algo já existente. Entende? O haja de Deus é para trazer à existência o que ainda não existe, mas a sua multiplicação é para pluralizar aquilo que já é existente. Amém, queridos? E a pergunta é: por que, pastor, tanto haja quanto a multiplicação de Deus ainda são possíveis em nossos dias? Primeiro, porque eu tenho batido essa tecla ao longo desta palavra. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um poder operante, que ele é uma realidade nos nossos dias atuais.